Cumprimento as crianças com a paz do Senhor e quero dizer para vocês que é motivo de alegria poder estar neste momento transmitindo mais uma aula da EBD, da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 7, que tem por título A História de uma Ovelha Perdida. Vamos estar orando para iniciarmos esta aula. Senhor meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor por tudo quanto tem nos concedido, por ter nos salvo, nos libertado, nos resgatado, Senhor. Jesus querido, abençoa cada criança, Senhor, que vai aprender, que vai, Senhor, estar, Senhor, assistindo essa aula, Senhor. Abençoa, dá entendimento, sabedoria. E abençoa a mim, Senhor, que eu vou transmitir, Senhor, essa aula para os pequeninos, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, criança, a história de hoje nos fala a história de uma ovelha perdida, tá? E ela está registrada no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 12 ao 14. E nós vamos estar lendo a leitura bíblica de hoje, que nos fala assim. Mateus 18 e o versículo 12. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desraigar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que as desraigou? E se porventura achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desraigaram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está no céu, que nenhum desses pequeninos se perca. Amém? Essa é a leitura da nossa aula da escola dominical. E o texto bíblico, que é Memória em Ação, nos fala assim: memória em ação. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10 e versículo 11, né? Então, nós vamos estar estudando essa parábola, né? Que é aquela história que Jesus contava para poder os seus discípulos, a multidão, compreender melhor o fato, né? Então, ele falou assim, qual o homem que tendo 100 ovelhas, né? Se uma desraigar, não vai atrás daquela que se desraigou. Deixa as 99 e vai atrás daquela que se desraigou. Então, hoje, eu preparei uma ilustração para vocês, né? Aqui está, né, um pastor de ovelha, né? Aqui é o nosso pastor de ovelha. E esse pastor, olha só, ele é um homem muito feliz, né? Porque ele ama o que ele faz, né? O pastor de ovelhas, ele tem que ter, o essencial na vida dele é o amor pelas ovelhas. Então, ele cuidava e ele tinha um rebanho com 100 ovelhas, né? E todos os dias de manhã, ele ia lá, abria a porta do curral e tirava suas ovelhas para fora, né? Contava quantas ovelhas tinha, tirava e levava elas para o pasto, para alimentar. Então, o nosso pastor, ele abriu seu curral, tirou suas ovelhas, levou para a pastar, né, para se alimentar e beber água limpa, né? Então, nós vemos aqui, ele leva, né, ele tem a responsabilidade, né, o cuidado de levar aonde tem umas águas bem tranquilas, né? As águas bem limpinhas, né? E ele leva ali as suas ovelhinhas. E as suas ovelhas saciam a sede, bebe aquela água limpa, aquelas águas paradinhas limpas. E ali ela sacia a sua sede. Depois ele leva as suas ovelhas um pasto bem verde, uma graminha bem verde. E as suas ovelhas vai se alimentando, né? E ele cuida das suas ovelhas com muito carinho, aquele pastor, né? Crianças, ele tinha 100 ovelhas, né?
Então, imagine o trabalho que dava essas 6 ovelhas para esse pastor, né? Aquela ovelha, ele cuidava, ele tirava os carrapichos, né? Porque nos matos tem carrapicho, tem espinho, às vezes gruda na lã da ovelha. Então ele limpava as suas ovelhas. Ele passava óleo na cabeça da ovelha, azeite, né? Então ele ponhava azeite, ungia a cabeça das ovelhas para que as moscas varejeiras não pousassem, não soltasse larva, né, nos ouvidos daqueles animais. Então ele cuidava com muito carinho, ungindo com óleo as suas ovelhas, né? E era um trabalhão, né? Nós sabíamos que era um trabalhão, mas ele fazia aquilo com muito carinho, né? E ele passava o dia inteiro trabalhando com aquelas ovelhas, né? Alimentando, cuidando, tirando o carrapicho, ungindo, né? E lá se ia o seu dia todo, né? Com aquele trabalho, mas era um trabalho prazeroso, porque tudo que ele fazia com muito amor, né? Então, o nosso pastor, quando chegava no cair da tarde, né, que o dia já ia se pôr, ele pegava as suas ovelhinhas e levava de novo para o curral. Ali abria o curral e ia contando as suas ovelhas. Então ele contava 1, 2, 3, ia contando uma por uma, né? De acordo com as ovelhas iam entrando no curral, ele ia contando as suas ovelhas, uma após outra, né? E isso ele fazia todos os dias. Todos os dias ele fazia isso, contava todas as suas ovelhas, né? Para depois fechar o curral. E um certo dia, ao contar as suas ovelhas, ele contou e percebeu que faltava uma, né? Quantas ovelhas eles tinham mesmo? Esse pastor tinha 100 ovelhas. E quando ele contou, apenas 99 tinha. 99 ovelhas, né? Ele ficou muito preocupado. Ele ficou muito aflito, né? E o dia já ia se pôr, né? E a noite ia chegar. Mas aquele pastor, né, tomou uma decisão, né? E ele falou, não, eu vou atrás da minha ovelha, né? Por quê? Porque a ovelha, né, ela é indefesa, ela não tem muita defesa. Então é fácil de um lobo, um leão, um bicho arrebatar, né? E matar, estraçalhar. Então ele fechou aquele curral, fechou, né? E deixou aquelas 99 bem abrigadas, bem seguras, né? De modo que elas não escapariam dali. E ele saiu e foi procurar aquela ovelha que estava perdida. E aí ele procurou pelos vales, né? Ele procurou aonde ele pensava que ela pudesse estar, ele procurou. E ele andou muito, ele procurou muito, né? E saiu procurando aquela ovelha que estava perdida, né? Mas, de repente, ele encontrou a sua ovelha. Ele encontrou a sua ovelha, né? Procurou bastante, mas ele encontrou, né? Estava cansado, né? E aquela ovelha estava debilitada, aquela ovelha estava machucada, né? Ao ponto de ela não conseguir caminhar sozinha com os próprios pés dela. Então aquele pastor, né, viu que aquela ovelha estava debilitada. Ele passou azeite, né, óleo na cabeça da ovelha e nos ferimentos da ovelha. Ele passou, né, aqueles óleos, aquele azeite, que era um azeite, era como se fosse um remédio, aquele azeite, né, para curar as feridas, né, para hidratar a pele da ovelha, para espantar as moscas, os bichos. E ele passou naquela ovelha, né, e pegou aquela ovelha com muito carinho, com muito amor, e pôs aquelas ovelhas nos seus ombros, né, e assim voltou novamente para o curral, aonde estavam as suas 99 ovelhas, né? E assim levou, né,
aquela ovelha perdida até o lugar seguro e colocou juntamente com as outras 99. Novamente, o nosso pastor está com as suas 100 ovelhas sã e salva, né? E está muito feliz porque ele amava as suas ovelhas, né? E ele sabia, né, que aquelas ovelhas, elas tinham que ser bem cuidadas, né, por ele. E o nosso Jesus, ele mostrou essa parábola porque ele queria ensinar para os seus discípulos, para aquela multidão, que a importância que tem uma ovelha, a importância que tem uma ovelha para um pastor. E é a mesma importância que aquele pastor deu para aquelas ovelhas, o nosso Jesus, ele tem essa grande importância. Porque todos nós, para Jesus, somos como ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Jesus, ele é o bom pastor e ele dá vida pelas ovelhas, né? Então, ele ama as suas ovelhas e ele cuida, né? Ele alimenta. O nosso Jesus, ele nos dá água limpa, né? Alimento limpo, né? E ele nos alimenta, ele nos dá pasto verdejante, né? O salmista Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará, né? Então Jesus é o nosso pastor e nada nos falta. Por quê? Porque ele se preocupa em cuidar, dar o melhor para os seus filhos, para os seus cordeirinhos, para as suas ovelhas. Então, crianças, quando um servo do Senhor se afasta dos caminhos do Senhor, é como aquela ovelha que se afastou, né? Que saiu fora, né? E aquele pastor largou aquelas 99 e foi buscar. Assim Jesus se preocupa. Quando um servo dele deixa os caminhos do Senhor, conhecia, estava ali com o seu pastor, né, estava ali sendo alimentado pelo seu pastor, né, sendo cuidado pelo seu pastor com tanto amor. E muitas das vezes, né, o ser humano é ingrato, né, e se afasta, simplesmente larga, né, e sai, né, e se machuca, e fica machucado, e fica sujo, né. Mas o Senhor Jesus, né, ele faz igualzinho aquele pastor fez. Ele vai e procura a sua ovelha perdida, né? E traz novamente, né? E traz novamente para o aprisco, e novamente os alimenta, né? E novamente nos dá o alimento, né? Cuida, sara as feridas, né? Sara as feridas das suas ovelhas, dos seus filhos. Então Jesus, ele limpa as feridas, né? Ele nos dá água limpa, né, para beber, dá pasto verdejante. A palavra do Senhor nos alimenta, né? A palavra do Senhor nos sacia, né? Então, o nosso Jesus, ele é o bom pastor, né? Então, se nós estivermos na presença do Senhor, não vai faltar nada. Ele vai nos ungir, né, com óleo santo, né? O salmista Davi falava assim: unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, né? A Bíblia fala que Davi também era um pastor de ovelha, então ele falava aquilo com conhecimento de causa. Ele era um pastor, e um pastor que amava as suas ovelhas. Davi, uma vez um leão pegou a sua ovelha, né? Foi tentar arrebatar suas ovelhas. Davi, ele foi de encontro ao leão e matou o leão para salvar a sua ovelha. E outra vez um urso tentou arrebatar uma das ovelhas de Davi, mas Davi foi e lutou com o urso e venceu aquele urso e não deixou que aquele urso comesse aquela ovelha. Então assim Jesus, o leão, o urso, o animal feroz é o inimigo das nossas almas, né? É Satanás que tenta nos tirar dos caminhos do Senhor, né? Mas o nosso Jesus, ele já venceu Satanás na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida por amor a nós, aos seus cordeirinhos,
Ele entregou a sua vida por nós, né? Ele já venceu Satanás, então ele vai e arranca nós das mãos do inimigo, né? Então, crianças, Jesus é o nosso pastor, né? E só ele pode nos dar alimento, né, saudável. Só Jesus pode nos dar água limpa para beber. Só ele pode curar nossas feridas. Só ele pode ungir a nossa cabeça, né? Ungir nós, né? Então é só Jesus. Então, por quê? Porque ele é o bom pastor. Ele dá vida pelas suas ovelhas, né? Então, crianças, a gente precisamos valorizar, né? Valorizar esse grande amor de Jesus. Um dia Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, cordeirinho, deixa vir a mim os pequeninos, os cordeirinhos, porque dos tais é o reino do céu. Então, criança, vocês são cordeirinhos de Jesus, tá? Cordeirinhos são as ovelhas pequeninas, né? Tem as ovelhas adultas e as ovelhas pequenininhas, os filhotinhos de ovelha, se chama cordeirinhos, né? Então, vocês são os cordeirinhos de Jesus, tá? Então, valorize isso, tá? Porque Jesus, ele é o bom pastor, né? E ele deu a sua vida por nós, né? Então, e ele disse que ninguém vai arrebatar das mãos dele, né? Ninguém arrebatará das mãos do Senhor, porque as mãos do Senhor são mão forte, né? Então, se tiver algum amiguinho seu, né, alguma criança que parou de ir na igreja, né? Então, né, as crianças devem falar: olha, não para não, vão voltar aí para a igreja, né? Alguma criança que parou de assistir a aulinha, né? Assistir a aulinha da escola dominical, né? Aconselha para voltar a assistir a aulinha, né? Então hoje, a nossa aula de hoje é essa, né? Então nosso Senhor, ele tem uma alegria imensa quando um pecador se arrepende e volta. Aquela ovelha que estava perdida, que saiu do rebanho, né? E saiu vagando, né? Errante. É como se fosse o pecador que sai dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, ele vai, né? Ele vai e busca, né? Ele vai e busca, ele chama as suas ovelhas, ele pega as suas ovelhas. E muitas das vezes, as ovelhas, quando estão no mundo, elas não conseguem mais nem andar. Elas não conseguem, mas o Senhor Jesus é aquele que põe nos ombros, né? Põe no seu colo e carrega. Ele carrega, né? Os seus filhos, os seus cordeirinhos no ombro e traz de volta para a casa do Pai, né? Então, criança, essa é a lição de hoje, tá? E vocês procurem, né, valorizar essa tão grande salvação, né? Muitos não dão valor, muitos não estão nem se importando mais com a salvação, mas a nossa salvação custou preço de sangue, né? Tem um preço muito alto, né? Jesus pagou um preço muito alto por nós. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar, né? Para nos tirar nós da mão do inimigo, né? Porque o inimigo das nossas almas queria nos destruir. Satanás queria nos destruir, né? Mas Jesus, né? Ele deu a sua vida, né? E ele fala em São João, eu vou ler São João 10, que fala sobre o bom pastor, tá? São João 10. Fala assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então o Senhor Jesus, Ele deu a vida pelas suas ovelhas, pelos seus cordeirinhos. Ele deu a vida por mim, deu a vida por cada um de vocês, tá? Então Jesus, Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele fala, ninguém tira de mim, né? Ninguém tem poder de tirar as minhas ovelhas de mim, né? E aí, isso é a prova, né? É a prova de amor, né? Então, o pastor, ele teve esse amor para com as suas ovelhas, né? O nosso Jesus, né? Ele é o bom pastor e deu a vida pelas suas ovelhas, né? Então, crianças, vamos ler mais uma vez o texto do Aura que nos fala. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 10, tá? Então nós estamos encerrando a nossa aulinha de hoje, tá? E vocês têm as lições, faça o exercício, tá? E até a próxima aula, tá? Um grande beijo para vocês e vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por essa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esse momento na tua presença, por mais uma vez transmitir a tua palavra para as nossas crianças, Senhor. Ah, Senhor, transmitindo a parábola, Senhor, das 100 ovelhas e da ovelha perdida, daquela que se desgarrou, mas o Senhor buscou com carinho, com amor, né? O Senhor trouxe novamente, o Senhor deu a vida por cada um de nós. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos alimenta. Oh, Senhor Jesus querido, dá alimento saudável, água limpa, água pura, Senhor, para cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por ter entregado a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar da mão do inimigo, Senhor. Senhor Jesus, toma cada criança nas tuas mãos. Te peço no nome de Jesus. Amém.